Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Para pensar hoje, Olá, meu amigo e minha amiga do Pensar Hoje, como você está? Eu espero que bem. E se você não estiver tão bem assim hoje, eu quero te lembrar que existe misericórdia nova para você a cada manhã. Que existe, depois de uma noite de tristeza, de dor, existe sempre um dia em que Deus se manifesta para nós, mais um dia. Então fica firme, não perca a sua esperança, não deixe que o inimigo mine as suas forças, levante-se, confie, coisas melhores virão, em nome de Jesus. E hoje eu quero meditar com você sobre o Salmo 35, e é um salmo longo e eu escolhi apenas uma temática desse salmo. Ele levanta várias questões, mas para não me alongar muito, eu escolhi um tema que esse salmo retrata bem, que é o tema sobre ingratidão. Eu dei o título para essa meditação, para essa reflexão, de Me enganei, pensei que eram meus amigos. Quantas vezes nós nos dedicamos a algumas pessoas, nós expressamos amor a algumas pessoas e de repente a gente percebe, opa, eu me enganei. Eu pensava que eram meus amigos. Eu pensava que eu poderia abrir o meu coração. Eu pensava que eu poderia ser eu mesma ou eu mesmo, e isso não aconteceu. E nos momentos que eu mais precisei, essas pessoas se levantaram contra mim. E é uma coisa interessante que acontece também, é que pessoas que nos enganam assim, pessoas com as quais nós nos decepcionamos nesse nível, são pessoas que usam aquelas coisas que nós abrimos o coração contra nós. E elas fazem conjecturas contra nós. Você já passou por isso? Eu já. E é muito triste. E não só passar por isso, mas às vezes a gente faz isso também. Então a gente vai aprender hoje aqui na palavra de Deus o quanto isso é danoso, o quanto isso nos fere, mas também o quanto nós podemos ferir pessoas assim. Vamos ler? Então Salmo 35 diz assim: Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam, embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho temeroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorquidores. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa.
Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancararam contra mim a boca e dizem: pegamos, pegamos, vimo-lo com os próprios olhos. Tu, Senhor, o viste. Não te cales, Senhor. Não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça para a minha causa, Deus meu, Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que alegram com o meu mal. Cubram-se de pelo de ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Este é um salmo de um profundo desabafo de alguém que está sofrendo por conta da ingratidão. O salmista aqui, ele diz que em tempos de dificuldades, ele se juntou com aqueles ditos amigos e ele se vestiu de saco, quer dizer, ele se humilhou junto com os seus amigos, ele chorava, ele clamava e ele jejuava por aqueles amigos, e ele diz aqui que a coisa era tão profunda e tão sincera no coração dele, que no versículo 14 ele diz que ele fazia isso como quem chora por sua própria mãe. E de repente, essas mesmas pessoas, e aqui no caso fala, deixa claro, que sem causa, versículo 7 fala, sem causa, essas pessoas se viram contra Davi. Quando nós damos motivos para que isso aconteça, por mais que seja doloroso, e por mais até que as outras pessoas errem, nós sabemos quando erramos. Então parece que isso diminui um pouco a dor, até porque nós percebemos o nosso erro e o nosso pecado. Mas aqui nesse caso é uma ingratidão e é um mover desses ditos amigos de Davi sem uma causa aparente, sem nada. Não havia acontecido nada. Então o que move pessoas a agirem assim conosco? Porque de repente algumas pessoas se levantam contra nós. E aqui Davi fala algumas coisas muito interessantes que acontecem no nosso dia a dia. Que são pessoas que falam: bem feito, tá vendo? Sabia que ia acontecer. Aí, tá vendo? Pegamos, olha só. Sabe, isso me soa muito como inveja. Pessoas invejosas muitas vezes agem assim. São nossos amigos, estão próximos, mas quando alguém começa a sobressair, quando alguém começa a ser abençoado, quando alguém começa a ter uma voz relevante, quando alguém começa a se desenvolver, alguns desses ditos amigos começam quase que a torcer contra, e alguns escancaradamente mesmo, como Davi fala que a boca deles se escancaravam para falar mal de Davi, para julgar Davi, para ver falhas em Davi. Então nós precisamos também entender que nos dias de hoje coisas assim acontecerão conosco, que coisas assim acontecem conosco. É sempre bom, primeiro, verificar se nós não demos causa para isso. Davi aqui deixa claro que ele não deu causa para isso, que ele não fez nada para que essas pessoas o tratassem assim. Muitas vezes você não precisa fazer nada para as pessoas começarem a ter inveja de você, a amaldiçoar você, a ficar querendo achar um mínimo defeito em você. Às vezes você não precisa fazer nada. O ser humano tem esse lado estranho. O ser humano tem esse lado de até ser empático com os que choram,
mas pouco empático com aqueles que se alegram e estão bem, infelizmente. E isso tem que servir de lição para nós também. Nós precisamos aprender a nos alegrar com os que se alegram também. Quando nós nos alegramos com os que se alegram, a inveja não toma o nosso coração. Mas quando nós começamos a olhar para as pessoas e nos compararmos a elas, e olharmos para elas com aquele olhar assim, uau, está sendo tão abençoado, quem é essa pessoa? O que ela pensa que é para estar fazendo isso? Ou para estar conquistando isso? Ou, nossa, está se desenvolvendo tanto. A gente tem muito disso. A nossa natureza caída tem disso, o nosso orgulho. Então nós começamos a comparar, a nos comparar com as pessoas. Quero deixar uma palavra para você, não faça isso não. Isso é ruína para você. Isso vai trazer ruína para suas amizades. Isso vai trazer para você um coração muito amargo. Foque em você, foque em Deus, foque no que Deus tem para você. Deus não criou ninguém para ser irrelevante. Ninguém. Deus criou-nos para sermos a manifestação da glória dele. Então Deus te criou do seu jeito, para você ser a manifestação da glória dele. Agora cabe a você se alinhar à vontade dele. Isso é primordial. Não existe ninguém que busque a Deus e se alinhe com a vontade de Deus, que Deus não vai abençoar, que Deus não vai fazer sobressair, que Deus não vai lançar luz sobre as trevas. Isso é promessa. O Senhor vai abençoar aqueles que o buscam com sinceridade de coração. No pensar hoje anterior a esse, eu falei bastante sobre características de buscar a intimidade com Deus, características de uma pessoa que busca intimidade com Deus. Então, se você não assistiu, volta lá e assiste esse vídeo. Mas aqui está mostrando que pessoas se levantaram contra Davi sem motivo algum. E a dor de Davi é muito intensa. Porque ele fala, olha, quando essas pessoas estavam mal, quando essas pessoas estavam passando por um tempo mal, eu ombreei com elas. Eu fiz da luta delas a minha luta. E agora, olha o que essas pessoas estão fazendo. E é interessante que quando a gente passa, não sei se você já passou por momentos assim, eu já, mas quando a gente passa por momentos assim, de perceber pessoas que a gente tinha tanto carinho, que a gente tinha tanta amizade, e de repente notícias chegam para a gente dizendo, olha, sabe o que fulano falou de você? Falou isso e isso, e às vezes expõe coisas tão profundas de abrir do nosso coração, né? De momentos que a gente apostou tanto naquela amizade e abriu o coração e falou de coisas profundas. Isso dói muito. E fica parecendo como Davi que fala. É interessante que Davi fala assim, Senhor, acorda, como se Deus dormisse, né? Mas tem hora que dá vontade de falar isso. Senhor, não é possível que o Senhor não esteja vendo isso. No versículo 23, Davi fala assim, Senhor, acorda, desperta. Deus exerce justiça, faça justiça comigo. O Senhor está vendo que eu não tenho culpa nessa causa? Então me ajuda, faz parar as línguas, faz cessar os comentários. Eu tenho aprendido muito a orar. Senhor, faça essa pessoa feliz. Quando Jesus fala para a gente orar pelos inimigos, e eu tenho aprendido a orar por pessoas que já se levantaram assim contra mim ou se levantam, a minha oração tem sido, Senhor, enche essa pessoa de bênçãos. Dá alegria de viver para essa pessoa, sabe? Faz dessa pessoa uma pessoa próspera. Quem sabe assim essa pessoa me deixa em paz, né? Me erra, como a gente fala. Mas a verdade é que esse tipo de pessoa, mesmo que ela seja próspera, mesmo que ela esteja sendo abençoada, a soberba e o orgulho vão estar sempre no coração dessa pessoa. E as pessoas com esse naipe, se é que eu posso usar essa palavra para esse tipo de pessoa, com essas características, esse tipo de pessoa sempre terá um coração invejoso. Sempre.
Agora, uma coisa que nós precisamos também parar para pensar é: será que eu tenho um coração invejoso também? Será que eu não pratico coisas desse tipo? Será que eu já não fui ingrato ou ingrata com pessoas também que me eram tão próximas e tão queridas? Às vezes sim. Às vezes nós também agimos assim. E Davi fala que Senhor, acorda. Só que Deus não está dormindo. Mas isso aqui, essa fala de Davi, tem a ver com o versículo 3 também, quando Davi fala assim: dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Ele está dizendo: Senhor, reprime o passo desse pessoal que está me perseguindo. Por favor, fale para minha alma, eu sou a tua salvação. Davi estava altamente carente, como eu já estive em alguns momentos, e eu imagino que você também já esteve assim. Davi aqui está dizendo assim: Senhor, por favor, me faça sentir que eu sou querido teu. Me faça sentir que o Senhor me salva. Senhor, socorro. Deus não está cego nem surdo para que não possa ver e ouvir o nosso clamor. Deus não está cego para não ver essas injustiças e essas ingratidões que acontecem conosco. Assim como ele não está cego também quando nós praticamos injustiça e ingratidão. Da mesma forma que acontece lá, acontece aqui. Agora, uma coisa é certa. Davi sempre termina dizendo que a minha alma celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Independente de tudo que está acontecendo, Senhor, nos livre disso. Acalenta a nossa alma. E nós queremos te louvar, porque o Senhor é Deus justo e Deus bom. E em ti não há ingratidão. Em ti não há injustiça. Em ti não há maus entendidos. Você que já passou por mal entendido. Você que já se sentiu esses efeitos da ingratidão. Você que já passou por momentos em que você se dedicou tanto a algumas pessoas e de repente essas pessoas se deixaram enredar ou pelos seus próprios sentimentos ou por impressões erradas, por fatos errados. Você saiba, você tem um Deus que te acolhe. Eu nunca vi uma causa assim ficar sem efeito. Eu nunca vi. Passam-se os dias, passam às vezes alguns anos, mas Deus sempre vai mostrar quem é quem. Se você está sendo injustiçado, se você está sendo objeto de calúnia, se você está sentindo uma grande ingratidão vinda de pessoas que você tanto amava, de pessoas que você defendeu a causa, de pessoas que você orou, pessoas que você intercedeu, pessoas às quais você se dedicou, pessoas pelas quais você jejuou, que você se privou por amor àquelas pessoas, que você se dedicou realmente. Você tenha certeza que Deus vai fazer alguma coisa. O nosso justo juiz, ele é apto para cuidar dessas causas. E comigo já aconteceu, de depois de anos, pessoas me procurarem e dizerem perdão. E aí, eu e você, precisamos não contaminar o nosso coração e não achar que todo mundo é desse jeito. E estarmos prontos a perdoar essas pessoas. Então, se em algum momento pessoas assim chegarem a você e te pedirem perdão, perdoa. E se você está ouvindo essa minha palavra e percebendo que você foi ingrato com alguém, que você errou com alguém, que pessoas que ombrearam com você, você simplesmente não deu valor, peça perdão também. Peça perdão. Você vai ver que você vai andar de maneira bem mais leve, seja perdoando, seja pedindo perdão. As ingratidões, elas vão acontecer. A ingratidão, ela vai acontecer. Mas nós precisamos entender que tudo que fazemos, e até o amor que dedicamos às pessoas, mesmo que elas sejam ingratas conosco, isso tudo repercute lá na eternidade, porque é lá que está o nosso galardão. É com aquele que sonda o coração, que sabe quando você faz algo sem maiores pretensões, apenas por amor.
Deus sabe quando você ora por alguém. Deus sabe quando você jejua por alguém. Deus sabe quando você compra a causa de alguém. E esse alguém é ingrato com você. Deus sabe disso. E Deus vai te recompensar. Não se preocupe com isso, não. Siga a sua vida. Perdoe. Leve uma vida de forma mais tranquila e mais leve, sabendo que é para Deus que nós fazemos tudo. O nosso coração se alegra em Deus e Ele, no tempo certo, dará a justa paga, tanto para você quanto para quem foi ingrato com você. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor acalme o coração de quem ainda se sente magoado, entristecido, decepcionado com aquelas pessoas que foram ingratas. Deus, dá-nos a certeza de que tudo que fazemos aqui nessa terra, tudo que fazemos de bem, que semeamos para o bem, nós não o fazemos apenas para pessoas, nós fazemos por amor ao Senhor. Então é para ti, ó Deus. Então, se alguém está sendo injusto conosco, se alguém está sendo ingrato conosco, a ingratidão não está sendo apenas conosco, mas com o Senhor que nos moveu a fazermos o bem para aquela pessoa. Então, que o Senhor tome essa causa. Mas, acima de tudo, não nos deixe também sermos ingratos com as pessoas. Não nos deixe também, ó Deus, usar a nossa boca, a nossa língua para falarmos mal, para trazermos à tona coisas que nós não precisamos trazer sobre pessoas. Que o Senhor nos livre de sermos malignos no nosso coração, de ficarmos torcendo pela queda de alguém, de ficarmos vibrando quando essas pessoas são pegas em algum erro, em algum pecado, quando essas pessoas são expostas. Deus, tira essa mesquinharia do nosso coração. Que nós possamos viver, ó Deus, vida digna, que nós possamos viver, Senhor, uma vida que te agrada, que o Senhor possa ser glorificado na nossa vida, mas quando nós também percebermos pessoas que estão sendo usadas por ti, pessoas que são bondosas, pessoas que estão fazendo algo, ó Deus, de relevância, que o nosso coração seja guardado no Senhor, que nós não tenhamos esses sentimentos mesquinhos, ó Pai. Guarda-me, guarda meus queridos que estão me ouvindo, guarda-nos, Senhor, de pecarmos contra o Senhor, guarda-nos de nos levantarmos contra outras pessoas e principalmente pessoas que sem causa alguma estão sofrendo injustiças e ingratidão. Senhor, nos livre disso e acalenta o nosso coração, como Davi fala aqui, Senhor, me faz sentir a tua salvação, me faz sentir que eu sou querido. Davi pede isso, me faz sentir, ó Deus, nesse momento de carência. Então que assim seja na minha vida, na vida dos meus queridos. Se tem alguém aqui que está com um profundo sentimento de ingratidão, uma profunda dor no coração por ter sofrido ingratidão de alguém, que o Senhor seja esse que acalenta o nosso coração. Que o Senhor venha também nos dê a justa recompensa, porque nós sabemos que o Senhor não está dormindo, que o Senhor não precisa despertar, porque o Senhor sempre está atento. Então, muito obrigada. Guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração da inveja, guarda o nosso coração da cobiça, guarda o nosso coração de ficarmos nos comparando com as pessoas, mas nos guarde também de não sermos vítimas dessas pessoas malignas também. Então, que assim seja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Não sofra por conta de injustiça, não, viu? E não seja uma pessoa também ingrata. Que Deus te abençoe. Que você continue praticando o bem, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E nós não queremos ser assim. Um grande beijo, fique na paz. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Renove suas forças para prosseguir